Minha mãe não parece se importar com todo o dano que meu irmão me causou. Estou escrevendo aqui porque estou ansioso para contar a alguém que conheço. Contexto: sou uma mulher de 25 anos e moro com minha mãe de 55. Tenho um irmão mais velho de 28 anos que não mora conosco há mais de 10 anos. Minha mãe sempre mostrou uma espécie de favoritismo em relação a ele, mas de alguma forma eu não deixei isso chegar a mim, pensando que talvez fosse culpa dela por não morar com ele. Pessoalmente, quando ele saiu de casa foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo, porque desde que me lembro ele sempre me batia, gritava comigo e me insultava. Quando ele saiu tínhamos um relacionamento decente, porque da mesma forma minha mãe me obrigou a falar com ele. Com o passar dos anos, a cada dia eu ficava menos interessado em ter contato com ele, porque não era mais agradável para mim sequer ter contato com ele. Há cerca de um ano, tive a revelação de uma memória que havia bloqueado milhares de coisas que meu irmão fez comigo quando éramos crianças. Como tocar a si mesmo quando ele estava perto de mim, ou tentando me tocar, ou tentando me fazer tocá-lo. Quando tive essa lembrança comecei com muita ansiedade e nojo, sentia tanto nojo que queria sumir. A partir desse dia decidi que nunca mais teria contato com aquele ser humano. Então o bloqueei de todos os lugares e informei a minha mãe que não queria mais ter contato com ele, sem explicar, pois não queria. Sinta-se pronto para contar a ele. Um dia, minha mãe ficou empolgada porque meu irmão estava vindo para nossa cidade. Ele mora em uma cidade a 700 quilômetros de distância, então ela o convidaria para ir à minha casa. Quando descobri, tive um ataque de pânico. Minha mãe ficou com raiva de mim, então eu contei a ela tudo que eu tinha na cabeça e as lembranças nojentas que eu tinha. Ao que minha mãe respondeu que porque eu lembrei agora e não antes, entre mil dúvidas que ela levantou, me dando o entendimento que ele não acreditou em mim. Finalmente ele acabou vivendo e eu chorando trancada no meu quarto. Não sei porque esperava mais da minha mãe, sabendo que ela estava sempre do lado dela. Durante toda a vida ele fez o que quis, eles o prenderam, ele voltou aos dias. Um dia ele quebrou um computador contra uma porta do quarto em que eu estava trancado, porque estava com tanta raiva que queria me bater. Tudo isso, minha mãe nunca fez nada. Em outra ocasião, o sujeito em questão me acordou ao se aproximar de mim com uma faca, ao que respondi gritando. Minha mãe descartou dizendo que deve ter sido uma piada, se você sabe como é o seu irmão. A isso respondi que se fosse outra pessoa que fizesse todas aquelas coisas comigo, ela teria feito alguma coisa, mas onde está o filho dela? Ela é toda inocente. Meu irmão me enoja, ele tirou muito de mim. Hoje, quando tomei a decisão de cortar contato com ele, minha mãe me diz: quero falar com ele, filha, acredito em você, mas quero ouvir a versão dele porque me pergunto. Toda vez que eu falo algo sobre ele para minha mãe e ele fica chateado, ele me procura em tom agressivo. De alguma forma, depois de contar a ela tudo o que ela fez comigo, desde as surras, abusos, bullying escolar, entre outros, ouvi-la falar com ele, dizendo: eu te amo, filho, como foi seu dia? Dói. Ele nem me pergunta como estou, meu dia ou sei lá, nem me diz que me ama se eu não sei se digo primeiro. Durante toda a vida ele fez o que quis, eles o prenderam, ele voltou aos dias. Um dia ele quebrou um computador contra uma porta do quarto em que eu estava trancado, porque estava com tanta raiva que queria me bater. Tudo isso, minha mãe nunca fez nada. Em outra ocasião, o sujeito em questão me acordou ao se aproximar de mim com uma faca, ao que respondi gritando. Minha mãe descartou dizendo que deve ter sido uma piada, se você sabe como é o seu irmão. A isso respondi que se fosse outra pessoa que fizesse todas aquelas coisas comigo, ela teria feito alguma coisa, mas onde está o filho dela? Ela é toda inocente. Meu irmão me enoja, ele tirou muito de mim. Hoje, quando tomei a decisão de cortar contato com ele, minha mãe me diz: quero falar com ele, filha, acredito em você, mas quero ouvir a versão dele porque me pergunto. Toda vez que eu falo algo sobre ele para minha mãe e ele fica chateado, ele me procura em tom agressivo. De alguma forma, depois de contar a ela tudo o que ela fez comigo, desde as surras, abusos, bullying escolar, entre outros, ouvi-la falar com ele, dizendo: eu te amo, filho, como foi seu dia? Dói. Ele nem me pergunta como estou, meu dia ou sei lá, nem me diz que me ama se eu não sei se digo primeiro. Estou errado por finalmente escolher minha filha em vez de minha esposa? Eu tenho 38 anos e minha esposa 44, e nós nos casamos há 10 anos. Após 2 anos de casamento tivemos nosso primeiro filho, hoje ele tem 8 anos. Foi perfeito. Ele é um garoto incrível,
inteligente, engraçado e ótimo em esportes. Minha esposa realmente o ama. Eles passam muito tempo juntos, ela o leva em todos os lugares com ela. Eles têm um vínculo muito social, bem, foi o que eu pensei. Há 6 anos descobrimos que ela tinha engravidado de novo. Fiquei muito feliz quando descobri que era uma menina, mas minha esposa não. Ela ficou fria com ela. Ela passava o tempo todo apenas com nosso filho, ela começou a me empurrar para escolher entre nossos filhos, não havia como trazer nossa filha conosco se fossemos ver um filme. Ou eu não poderia levá-la comigo para o jogo de futebol de nossos filhos. Se eu quisesse passar um tempo com minha filha, não poderia ser com meu filho ou minha esposa por perto. Eu não entendia nada disso, porque minha esposa não queria nossa filha por perto. À medida que ela crescia, pude ver que minha esposa a tratava de maneira diferente. Ela nunca ganhava roupas novas, sempre apenas algumas coisas velhas. Nunca levava a lugar nenhum com ela. Tentei dizer algo, mas minha esposa sempre começava a gritar que ela sabe o que é melhor para ela e que nossa filha estava mentindo. Eu não queria começar a brigar, então sempre recuava. Então comecei a comprar roupas novas para ela, dou a ela tudo o que seu irmão tinha, mas prometemos um ao outro que minha esposa não descobriria. Eu sei que não foi o melhor, mas eu realmente amo minha esposa e não queria perdê-la. Não sei por que ela age assim. Eu odeio isso, não é a mulher por quem me apaixonei. Eu dei à minha filha a chave do quarto dela para que ela pudesse trancá-lo. Mas na semana passada minha esposa entrou. Ela encontrou todas as coisas que comprei para ela, e as jogou fora. Eu estava no trabalho naquele momento. Quando cheguei do trabalho, encontrei minhas coisas empacotadas. Minha filha estava chorando em seu quarto. Quando perguntei o que havia acontecido, ela não disse nada. Encontrei minha esposa na cozinha e discutimos. Ela me disse para pegar minhas coisas, sair de casa e levar nossa filha comigo. Ela está triste por ver qual mulher eu amo mais. Naquele momento eu percebi qual era o problema. Minha esposa tinha ciúmes da própria filha. Eu não conseguia acreditar. Então arrumei todas as coisas no carro e fui embora. Agora estou na casa dos meus pais e estou tentando descobrir o que fazer. Sei que deveria ter ido embora muito antes. Minha estupidez apenas machucou minha filha. Que tipo de mãe tem ciúmes da própria filha? Essa mulher tem sérios problemas mentais. Não consigo imaginar o abuso que essa menina passou por viver 6 anos com uma mãe assim. Ela com certeza irá precisar de terapia. O que você achou desse relato? Deixe sua opinião nos comentários e me siga para acompanhar novas histórias. Eu descobri que minha namorada é moradora de rua. Ontem de manhã, saí para passear pela cidade e notei uma garota que parecia familiar em pé na fila de um abrigo para pessoas sem teto. Olhei 2 vezes e vi um moletom que era meu e então reconheci minha namorada, Júlia. Fiquei muito chocado ao vê-la ali, mas não a abordei porque não queria envergonhá-la nem nada. Então, para informações de fundo, conheci Júlia em fevereiro em uma lanchonete. Comecei a bater papo com ela quando vi que estávamos usando o mesmo boné de um time de basquete. Eu me ofereci para pagar a bebida dela depois de conversarmos por 1 minuto na fila e a conheci quando ela perguntou se eu queria sentar com ela. Quando estávamos terminando nossa bebida, convidei-a para sair e ela aceitou. Com o passar dos últimos meses, as coisas estavam indo muito bem conosco. Fiquei sabendo que ela tinha 2 empregos, queria fazer faculdade, era católica devota, inclusive me levou para missa várias vezes apesar de eu não gostar muito, mas percebi que ela nunca mencionou a família exceto de quando ela mencionou seu pai, que era um fuzileiro naval que partiu quando ela era criança. Voltando pro presente, acabei enviando uma mensagem de bom dia dentro da lanchonete perto da fila enquanto olhava para ver se era realmente ela. Como um relógio, ela pegou o telefone e me disse que estava em seu apartamento e que estava preparando o café da manhã. Foi realmente surpreendente para mim porque eu sempre a deixava em um belo prédio de apartamentos sempre que um encontro terminava, mas acho que ela fez isso para dar a impressão de que não era uma sem-teto. Agora, quero falar com Júlia sobre a situação dela. Ela é uma espécie de introvertida social, para dizer o mínimo. Se ela realmente é uma sem-teto, quero oferecer a Júlia para ficar na minha casa. O único problema é que não quero que pareça que ela me deve ou algo assim. Eu também quero respeitar sua fé católica porque ela me disse que quer esperar para casarmos primeiro antes de morarmos juntos, para seguir sua fé. Acabei me encontrando com ela no parque local que costumamos percorrer depois que ela saiu do trabalho hoje cedo, já que é ao ar livre, mas ainda privado o suficiente para ter uma conversa séria.
Eu disse a Júlia que não queria que ela se sentisse desconfortável ou envergonhada, mas que a vi na fila de um abrigo para sem-teto ontem e queria falar com ela se houvesse algo acontecendo ou se ela precisasse de ajuda. Júlia imediatamente começou a chorar e mostrou seus tiques nervosos. Ela começou a gaguejar em suas palavras e eu a consolei até que ela começou a se recompor novamente. Eu disse a Júlia que ela não precisava se sentir como se